Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Salve, Rodrigo Aidar. A gente tratou desse assunto lamentável numa coluna tua, né? Há alguns meses, uns 3 meses, 4 meses. E é um assunto triste, sério, e você tem desdobramentos desse caso e com exemplos concretos para o nosso ouvinte poder sentir na pele o absurdo da história que você vai contar. Por favor, Aidar, conta para nós. Saveneg, Débora, Pablo, Oi, hoje a gente devia ter combinado de eu entrar antes do Wessel, porque o Wessel passou uma receita maravilhosa e agora eu vou embrulhar o estômago do nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, com alguns áudios que a gente vai passar aí. O Tribunal de Justiça de São Paulo, numa decisão que ele tomou na última quarta-feira, ele determinou o afastamento do cargo do juiz Rodrigo de Azevedo Costa e abriu um processo disciplinar contra esse juiz. Quem é o juiz Rodrigo de Azevedo Costa? A gente falou sobre ele, como você adiantou, Eneg, no ano passado, finalzinho do ano, em dezembro. A maior parte de nós, da imprensa, a gente aponta esse juiz como aquele que desdenhou da Lei Maria da Penha. Mas o que ele fazia era um tanto mais grave do que desdenhar da Lei da Maria da Penha. Vamos ouvir, Débora, por favor, os 3 primeiros áudiozinhos que eu mandei, porque daí o ouvinte vai ter uma ideia clara do que a gente está falando. Ela não quis a guarda? Assim, a pergunta é simples, ela não quis a guarda? Agora, esse homem precisa trabalhar, essa mulher precisa trabalhar. Esses dois vão ter que resolver entre si quem vai ficar com a criança, senão dá para adoção, se não pode cuidar do filho. Põe num abrigo, sei lá, faz alguma coisa assim. Não dá para chegar e falar, olha, você tem a obrigação de me ajudar. Não, ele não tem. Ele não tem. Você não quis a guarda, filha? Aceita os ônus dela. Quem tem que se virar para arrumar alguém é a senhora, não necessariamente ele. A senhora ganha 1.300 e quis ter 2 filhos. Tudo bem, mas se o pai é um mau pai, eu não tenho culpa. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse negão, vou encher ele de tapa? Não é meu trabalho esse. A senhora é nova, é bonita, vai arrumar um namorado que vai ficar na sua casa com eles. E o trouxão ainda pagando alimentos. E vacila pagando mais alimentos ainda. E tem mais, a gente já coloca as outras partes, Aidar? Colocar... Isso que a gente ouviu é um juiz de direito conduzindo uma audiência em uma vara de família de São Paulo. Não é preciso pensar muito para imaginar o estrago que esse cara fez, deve ter causado na vida de uma porção de mulheres, famílias que passaram ali. Esse caso, Eneg, Débora, Pablo, ele veio à tona em dezembro do ano passado por conta de uma série de reportagens de um site que chama Papo de Mãe. É um site hospedado no UOL. Com a repercussão, o juiz ele foi imediatamente transferido para uma vara da Fazenda Pública. Tiraram ele da vara de família. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse caso, agiu rápido. E aí, nesta última quarta-feira, ele foi afastado do cargo de juiz e foi aberto um processo administrativo e ele vai permanecer afastado enquanto corre esse processo administrativo. Quem sugeriu o afastamento dele foi o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Pinheiro Franco, que disse na sessão que em 40 anos de magistratura jamais tinha presenciado um juiz se comportar dessa maneira. O corregedor também classificou como surreal o que ele ouviu e as imagens, os áudios, o material colhido e apresentado para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, este processo pode gerar, o Eneg, que foi aberto, de uma advertência até uma aposentadoria compulsória. E aí, pode colocar, por favor, Débora, os outros trechos para a gente não se indignar ainda mais, né? Se indignar passar um pouco mais nervoso. Mais abismado. Eu não tô nem aí se a sua cliente ficou com ônus, ficou com os filhos. Ela não disse isso, cliente. Eu não tô nem aí se ele não visita. Eu não tô nem aí, esse problema é deles. Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Se Maria da Penha contra a mãe, eu não tô nem aí. Uma coisa eu aprendi na vida de juiz. Ninguém agride ninguém de graça. Pode, Débora, coloca já o outro, que é o finalzinho. A cereja do bolo. A senhora sabe quanto eu estudei na minha vida, o que eu deixei passar na minha vida, para nessa altura vir uma qualquer e falar que eu estou defendendo parte?
A senhora me ofendeu, senhora. Para mim é diferente. Se eu decidir 10 sentenças ou 5 sentenças ou não fazer nada, o meu salário é o mesmo. Que horror. Bom, Eneg, ninguém agride ninguém. Aidar, deixa eu te perguntar uma coisa. Contextualiza para nós o seguinte. Um juiz, ele no curso da sentença, obviamente, ele tem a liberdade de falar o que ele bem entender, mas tem limites que são estabelecidos pelos códigos, né? Eu nem sei quais seriam o seu código, quais são os códigos, Estatuto da Magistratura, quais são as regras de conduta. É evidente que muitas das coisas que os juízes dizem, a gente não quer ouvir, uma das partes não quer ouvir. Agora, esse juiz, ele não desmonta os argumentos, ele desmonta as pessoas. Ele não está preocupado em dizer a senhora está certa ou a senhora está errada. Ele está dizendo a senhora é errada, a senhora é um problema, a senhora é... Ele julga não o ato, ele julga a pessoa e julga do ponto de vista moral, segundo o conjunto de crenças da cabeça dele. É um lunático, um demente, um sujeito completamente despreparado para a magistratura. Como é que esse cara conseguiu chegar onde chegou? E, de novo, a Débora dizia aqui, é lamentável imaginar que para que um padrasto pare de bater numa criança, tenha que acontecer um drama desse para que as pessoas enxerguem. Eu não tenho muita convicção de que as pessoas enxergam, mas pena que tem que chegar num ponto. Como é que um camarada como esse pode chegar tão longe? O que você mostrou hoje, de fato, dá engulho. É nojento o que esse camarada fez. E ele deve fazer isso, como você disse, há muito tempo, com muita gente, e meio que tudo bem. Foi preciso o quê? A pandemia para pegar esse cara? Esse cara é vítima da pandemia. Ele não pegou o vírus, mas o vírus pela videoconferência que o pegou, foi isso? Foi isso, Eneg. Você sabe que há, na magistratura, que é um dos concursos mais difíceis de se passar, e é realmente muito difícil, há um período de estágio probatório, de 2 anos, né? E se durante esse período esse cara não comete nenhum ato absurdo, não sei o que, ele é vitaliciado. A partir do vitaliciamento, aí o juiz, ele ganha de fato uma autonomia muito grande. E a autonomia em si não é ruim. O que é ruim é que juízes fazem hoje muitos julgamentos morais, que é o que esse cara faz. Ele faz um julgamento moral sobre a escolha que a mulher fez do marido, do namorado, seja de quem for. E, Oneg, se nós fôssemos ser julgados pelas nossas escolhas erradas que já fizemos na vida, pelo amor de Deus, é por isso que o juiz tem o dever de se cingir à controvérsia, ao que está nos autos. Ela tem ou não direito à pensão, a escolha que ela fez há 10 anos, ou com quem ela teve filho, é problema dela, não é problema da magistratura. Um cara desse, para fazer esse tipo de consideração pessoal sobre a vida da pessoa, ele é um cara, assim, que não podia estar fazendo o que está fazendo ali. Isso não tem a menor sombra de dúvida. Agora, Eneg, a pandemia não tem nada bom, a gente sabe disso. Agora, se tem uma coisa que aconteceu em reflexo da pandemia que acabou sendo positivo, é que antes as audiências judiciais, que não eram a única sessão judicial que era transmitida ao vivo para todo mundo assistir, era do plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje, as audiências judiciais são todas gravadas, e aí a gente consegue enquadrar casos como esse, que se não fosse uma audiência enquadrada, poderia até haver uma denúncia, uma audiência enquadrada não, uma audiência transmitida e gravada, poderia até haver uma denúncia, mas talvez a gente não tivesse essa prova tão cabal, essa coisa tão clara como a gente tem graças a esses áudios. O Eneg, se as mulheres me corrijam, Débora me puxa a orelha se eu falar bobagem, mas esse caso, eu acho que ele é equivalente, ao menos do ponto de vista, o equivalente judicial, do ponto de vista de exemplo, ao caso do deputado estadual Fernando Cury, que encoxou e passou a mão no seio da deputada Isa Pena. No caso do deputado, a pena foi branda. Eu acho que, para o que ele fez... Não foi nada aquela pena. A cassação com perda de direitos políticos é o mínimo. Seria o mínimo que a gente podia esperar. Nesse caso do juiz, a aposentadoria compulsória e o afastamento definitivo desse sujeito que não tem tato algum, vocação alguma para ser magistrado, é o mínimo que a gente pode esperar do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Aidar, sem querer comparar os casos, você comparou, mas sem eu ter a ousadia de comparar, ali o deputado Fernando Cury, ele mexeu com uma igual
E ainda assim ele se deu bem, mas mexeu com uma igual. Esse camarada está na posição de decidir o futuro da pessoa que ele está humilhando. Ele não é parte, ele é o dono da sentença. Tem alguém falando contra enfim, tem o Ministério Público, tem o advogado de defesa, e ele faz o papel da condenação moral, e ele faz o que o Fernando Cury fez, como você bem contou, sem que a pessoa possa reagir. Ao contrário do que fez a deputada conseguiu reagir. A reação dela não foi suficiente para que ele tivesse uma pena à altura da agressão, mas ela pôde reagir de alguma maneira. Agora, esse caso não. O futuro dessas pessoas está na mão do juiz, e o juiz resolveu, e inclusive no final, num dos áudios, ele fala: a senhora ainda vai arrumar um outro homem aí, como se as mulheres precisassem arrumar outros homens, mas você vai arrumar um outro homem que vai ficar com a senhora, e o outro ainda tendo que pagar. Não é que é só machista, é de uma estupidez retumbante. E esse cara, então, dançou. Agora, dançou com aposentadoria plena. É isso, Aidar? Ele dançou recebendo a aposentadoria integral? Qual é o destino desse cara? Eneg, precisa ver quanto tempo ele tem de magistratura. É um cara novo, então acho que não vai ser aposentadoria plena. É a aposentadoria proporcional ao tempo de trabalho. A aposentadoria plena é quando o cara já recolheu, já está... Os 30 anos, 30 e tantos anos. É isso. Então, assim, não, a pena máxima, do ponto de vista administrativo, é sim a aposentadoria compulsória. Não há pena maior do que essa. Para se demitir um juiz só com decisão penal transitada em julgado. E eu acho que esse caso não se enquadra em hipóteses penais, por mais absurdo que seja. Então, a pena máxima é a aposentadoria compulsória. Mas, por enquanto, ele foi só afastado. E o processo... Continua a receber salário. Exato. E aí a gente vai receber. Quer dizer, para ser muito franco, eu não chequei isso, mas em regra, Eneg, hipótese de afastamento é afastamento com salário enquanto ele recebe o processo. Perfeito. Enquanto ele responde ao processo. A gente tem um caso, né, que é o caso de cassação de aposentadoria, que é do Nicolau dos Santos Neto, mas aí foi uma outra investigação completamente diferente. Com a cassação e sem a aposentadoria, o único caso que se tem é do Nicolau. Que aí, como o Rodrigo Aidar falou, é trânsito em julgado, caso penal. E nesse caso, exato, houve corrupção, trânsito em julgado, caso penal. Foi crime, ele cometeu crimes, desviou dinheiro público, não é o caso desse sujeito. Agora, Eneg, você tocou num ponto que é importante. Em regra, numa vara de família, as pessoas chegam fragilizadas. Aí pega um cara que já está em posição de poder, que precisaria ali ter um mínimo de tato e compreensão, porque quando as pessoas estão ali, numa vara de família, já é um momento delicado da vida, elas já estão ali porque o ambiente familiar, de alguma forma, se tornou disfuncional. E aí você pega um sujeito como esse e coloca para decidir o destino, por exemplo, da guarda de uma criança, se a guarda de uma criança vai ficar com a mãe ou com o pai, e diante desses julgamentos morais que a gente ouviu ele fazer, como é que um cara desse pode decidir isso e como um cara desse pode continuar em atividade? Agora, então, assim, o tribunal... Aidar, eu queria te convidar, eu não gosto de ficar dando lição de casa, mas eu acho esse assunto extraordinário, de forma que a gente abriu um tempo maior, você mostrou os áudios, eu acho que é um assunto importante para que a gente aprofunde, mas acho que cabe um desdobramento. Existe, imagino, por parte da magistratura, uma preocupação com a forma de agir. Deve haver uma orientação que não é só dada nas faculdades, até porque nas faculdades você não forma magistrados, você forma bacharéis em direito que depois vão prestar um concurso para a magistratura. Você tem as escolas de magistratura, enfim. Minha pergunta é, existe uma orientação, existe um tipo de cuidado, ou a pessoa recebe o seu cargo, torna-se juiz, e lá começa a colocar em funcionamento as suas convicções sem nenhum tipo de iluminação, orientação, nada do tipo isso pode, isso não pode, o respeito. A gente vê nas CPIs, né, aquela vontade de humilhar quem vai depor, e você mostrou um caso de uma pessoa que quer humilhar, enfim, a figura que está indo lá a julgamento.
existe algum tipo de orientação? O Brasil se preocupa com essa discussão? Essa discussão é tema de discussões em outros lugares? Porque é muito poder no Poder Judiciário, é muito poder. E esse poder demais, sem nenhum tipo de cuidado, a gente ouve esses áudios e não dá nem vontade de ouvir de novo, mas é impressionante. Eneg, tem. Eu vou trazer numa próxima discussão, assim, com mais tempo isso. Existe o Código de Ética e antes de tomar posse, há cursos de formação de juízes, depois do concurso. Inclusive, esses dias a gente discutia sobre sentença judicial com um magistrado e ele disse, um dos conselhos que eu recebi de um desembargador, de um juiz mais velho, era nunca dê uma sentença que não possa ser cumprida. Você até citou, esses dias atrás, uma sentença que não pode ser cumprida, que é do ministro Marco Aurélio, no caso do censo. Então, assim, há cursos de formação sérios que se preocupam com isso, mas a gente pode desenvolver, sim, em outro papo. Nesse caso, o Tribunal de Justiça até agora se comportou de maneira exemplar dentro das balizas legais, porque o que ele podia fazer, de fato, dentro das regras do jogo, era afastar o cara, instaurar o processo administrativo. Vamos ver qual vai ser a pena e se a gente vai ainda parabenizar o Tribunal de Justiça por tirar da magistratura um cara desse, porque um cara desse só serve para fazer ficar envergonhados os juízes sérios, que são maioria. Exatamente, é uma coisa, não desonra o Poder Judiciário, ainda mais o Poder Judiciário tratando de fazer o expurgo, que não é uma regra, o expurgo, por exemplo, por rendimentos elevados, juízes que ganham mais de 100 mil reais, 150 mil reais num mês, as vantagens, as mordomias, as férias de 60 dias. Tem uma limpeza que o Poder Judiciário poderia fazer aí, mas começando por casos absurdos como esse. Rodrigo Aidar, Pensa Brasil, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Obrigado, esse caso realmente é exemplar, foi importante você trazer ele para nós. Valeu. Valeu, Eneg, Débora, Pablo, e um abração para os ouvintes. Beijo, Aidar. Obrigada. Ainda bem que ele avisou que era de embrulhar o estômago mesmo, né?